Olá a todos, eu sou o Diogo e hoje a gente vai começar o capítulo do Griffiths do livro de Eletrodinâmica referente às técnicas especiais, né? A seção 3.1 referente a equações de Laplace e de Poisson. O que acontece é que até agora a gente usou muito a integração direta para a gente conseguir achar um potencial. Então a gente usou muito a integração direta para encontrar um potencial, mas na prática, ah, na vida real, um físico, um engenheiro, a gente nem sempre tem um trabalho, uma vida tão simples quanto esses exercícios que o livro ele passa para a gente, tá? E o problema de usar a integração direta é que muitas vezes a integral matemática, para a gente calcular esse potencial a partir da distribuição de carga, ele é simplesmente impossível de resolver analiticamente. Fica muito complicado, ou, para dizer em outras palavras, impossível, né? Então, seja a gente tem a grande dificuldade de realizar essa integral, seja pela de fato dificuldade da integral, seja pela densidade de carga ela ser desconhecida em muitos dos casos, né, como nos casos dos condutores. É, essa densidade de carga ela é desconhecida, tá? E a gente também tem um- uma característica que os condutores eles nem sempre vão ser uniformes. A gente nem sempre vai ter um condutor que vai ser um retângulo, que a gente vai ter uma noção de como que as cargas elas estão organizadas lá dentro, tá? Que a gente vai ter cargas uniformes aqui dentro, tá? Algumas vezes nós vamos nos deparar com condutores, por exemplo, com uma semelhança a uma batata. Uma batata, ela é completamente é, não uniforme, né? Ela não é uniforme e a gente não tem noção de como essas cargas elas estão organizadas lá dentro. Se a gente tem cargas, muitas cargas aqui na borda, se a gente tem cargas ao redor de tudo, de todo o corpo do condutor. Então, essa falta de uniformidade, essa falta de simetria no condutor, ele vai nos não nos permitir resolver por meio da lei de Gauss, que facilitaria muito a nossa vida. Então a gente fica impossibilitado de usar outro método que facilitaria ainda mais a nossa vida, que é a chamada lei de Gauss. Então assim, agora que a gente entendeu mais ou menos o porquê que a integração direta, muitas das vezes ela é falha, vamos ver de fato o que essa seção do capítulo quer nos dizer, né? E o que a gente faz? A gente parte da nossa relação fundamental e a gente fala que a nossa divergência, né, ela pode ser escrita dessa maneira aqui para a gente encontrar o nosso Laplaciano de V. Tá? Então, basicamente o que acontece é que a gente parte dessa relação fundamental e a gente aplica o nosso operador divergente, né, para a gente chegar ao nosso Laplaciano do potencial. E quando a gente substitui isso na nossa lei de Gauss, né, quando a gente substitui isso na lei de Gauss em uma forma diferencial, tá, a gente obtém uma coisa que é o outro tópico do nosso subtópico, né, que é a equação de Poisson. Quando a gente substitui esse Laplaciano na forma diferencial na lei de Gauss, a gente obtém a nossa equação de Poisson, tá? Que ela relaciona diretamente a curva do potencial com a presença de carga no local. Tá? Mas vamos focar aqui. Na maioria da região de interesse, como no espaço vazio entre condutores, não há uma carga local. A gente não tem uma carga local. Esse nosso ρ é zero muitas das vezes. E é aqui que a equação de Poisson ela se simplifica para a equação de Laplace. Tá? Aí a gente chega nessa equação de Laplace, que a nossa equação de Laplace, o nosso Laplaciano, ele vai ser igual a zero. Então o que, é que a gente sabe? Que a partir de agora, o nosso trabalho deixa de ser integrar as cargas e passa a ser resolver essa equação diferencial aqui. O que a gente sabe até agora, o que a gente tem de equação de Laplace, é que ela é calculada no formato tridimensional. Só que começar direto do formato tridimensional ia ser muito complicado de entender. Então a gente vai dar um passo para trás, a gente vai começar na forma unidimensional, no nosso espaço 1D, para ganhar uma intuição, né? Para a gente conseguir entender
melhor como é que ela funciona. Então, o que acontece se o nosso potencial elétrico, né, o nosso V, ele mudar apenas para uma única direção? Ou seja, digamos apenas ao longo do eixo x. Quando a gente supõe que o nosso potencial V é igual a um Vx, as variações em relação a x, a y e a z, elas desaparecem. Essas somas de derivadas parciais que a gente tem aqui, ela se reduz a apenas uma única derivada ordinária, que essa única derivada ordinária vai ser igual a zero. E a gente tem um exemplo muito clássico da vida real, que é o interior de um capacitor de placas paralelas. E essas placas paralelas, elas são retas. A gente sabe que longe das bordas, o potencial ele não liga para a altura ou para a profundidade. Ele só muda conforme a gente viaja de uma placa para outra. Assim, pensa bem. Se a aceleração de uma função, ou seja, a nossa derivada segunda, se você pensou em uma linha reta, você está completamente certo. Se a nossa equação diz que a nossa aceleração do potencial, ou seja, a nossa derivada segunda, ela vai ser zero, a única forma matemática que se encaixa perfeitamente aqui é uma reta. Por isso que a nossa solução geral para a equação, ela vai ser sempre escrita na forma v de x igual a mx mais b, que é muito semelhante, para não dizer igual, à equação de uma reta. Ah, e o nosso MB, essas constantes MB, elas não são aleatórias, tá? Elas fazem parte do que a gente chama de condições de contorno, elas dependem das condições de contorno. Ou seja, como as extremidades do nosso problema, elas estão carregadas eletricamente. Então a gente tem esse exemplo aqui, esse exemplo prático que eu deixei aqui. A gente tem uma placa que a gente tem uma origem de x igual a zero e uma outra com o nosso x igual a L, com o nosso potencial igual a zero. Nosso potencial no terra, né? Em zero. Quando nós aplicamos valores na nossa reta, nós descobrimos que B é igual ao valor de V0 e M é uma inclinação da rampa, menos V0 sobre L. Então a gente tem basicamente essa representação gráfica aqui. Então, assim, reparem na rampa do gráfico. Ela desce de uma forma constante, a descida dela é constante, ela não tem uma variação, ela simplesmente desce. Como o campo elétrico é o negativo da variação desse potencial, ou seja, E é igual a menos dV dx, o que é que vocês esperam do valor do campo nesse espaço? Ele deve ser um valor fixo, ele deve ser um valor uniforme, exatamente como a gente aprende no caso dos capacitores ideais. E daquela reta daquele gráfico ali, a gente tem duas propriedades fundamentais que vai se estender quando a gente for sair do estudo do 1D e chegar no estudo no espaço tridimensional. A primeira é que o valor da A primeira é que o valor de x é sempre a média dos seus vizinhos. Então vai ser sempre a média dos dois valores laterais. A segunda é que não existe picos, ou seja, vales, ondulações muito bruscas no meio, tá? Perto do valor zero. A gente tem o valor máximo e o valor mínimo, eles devem estar obrigatoriamente nas bordas, eles não estão no meio termo. Então os valores máximos e mínimos eles estão obrigatoriamente nas bordas. E agora a gente chega nas equações de Laplace em três dimensões. No caso geral, em três dimensões, em 3D. E a gente vai ver se alguma das propriedades que a gente viu lá em 1D, elas se mantêm válidas no espaço 3D. A gente sabe agora que a nossa ideia da média aritmética, que a gente tinha a média dos vizinhos, agora ela se torna uma média sobre a superfície esférica de raio R. Tá? Então a gente sai daquela ideia da média aritmética simples, agora nós devemos calcular o valor médio de VR sobre uma superfície esférica de raio R, com o centro em R. E o potencial do centro R é a média dos potenciais na casca esférica de S. Assim, em 3D a gente sabe que a média aritmética ela se expande, não é mais só uma média aritmética. O potencial do centro de esfera é a média do potencial da sua superfície. Então, para a gente provar isso, vamos calcular o potencial de uma carga externa Q em relação à esfera de raio R. Então, para a gente
conseguir definir isso, a gente vai usar o quê? A gente vai usar a lei dos cossenos. Essa lei dos cossenos ela é muito válida, ela é muito útil para que a gente consiga realizar essa prova. Porque a gente usa a lei do cosseno para definir a nossa distância, tá? Então, a gente tem aqui que a nossa carga, aquela nossa carga, ela está fora da esfera. Então, a gente sabe que Z maior que R. E a gente sabe que a gente não tem cargas também. A gente também sabe que a gente não tem cargas dentro da esfera. A gente não tem cargas dentro da esfera. Tá. Então, o que é que a gente consegue agora? A gente consegue consolidar aqui algumas conclusões, né, que reagem ao comportamento do potencial em 3D. Então, a gente sabe que, pelo princípio da sobreposição, se o resultado funciona para uma carga, ele vale para qualquer distribuição de cargas externas. Tá? Com isso, a gente chega à nossa propriedade 1, que ela dá uma confirmada a mais. A nossa propriedade 1 fala que o potencial em qualquer ponto é a média ao redor dele. É a média do potencial ao redor dele. E isso a gente consegue chegar na propriedade 2. O que é que a nossa propriedade 2 diz? Que na verdade ela é a mais importante para a nossa intuição. É que o nosso potencial nunca terá valores de picos máximos ou valores de picos mínimos no vazio. A gente não vai ter máximos e mínimos no vazio. A gente vai ter sempre aonde? Nos extremos. É exatamente a mesma conclusão que a gente tirou lá no espaço 1D, que os nossos picos eles vão estar nos extremos, nas bordas, nunca no meio, nunca no vazio. Então, para a gente concluir o nosso raciocínio sobre equações de Laplace e de Poisson, a gente tem mais dois assuntos que são bem importantes, são pilares da eletrostática, tá? Que é basicamente que muitas das vezes, para a gente resolver uma equação de Laplace ou uma equação de Poisson, a gente tem que fazer alguns chutes matemáticos ou alguns métodos aproximados. Na cadeira de ideal, a gente vê que tem alguns assuntos que a gente tem que dar uns chutes, chutar um valor de fato para conseguir resolver. Mas como a gente vai saber se a solução que a gente encontrou, ela vai ser a correta ou vai ser aquela solução única, né? Se ela vai ser correta e única, na verdade. Então a gente tem uma das primeiras que a gente vai ver, a primeira regra de ouro. Tem duas regras de ouro, a gente está vendo agora aqui a primeira regra, que é o primeiro teorema da unicidade. Esse aqui é o primeiro, tá? Que é muito importante. O que é que ele nos diz? Ele nos diz que o nosso potencial ele é determinado de uma forma única dentro do volume se respeitamos duas regras básicas. A gente tem duas regras básicas que a gente tem que respeitar para o nosso teorema da unicidade ser válido. O nosso primeiro é que a gente precisa conhecer a nossa densidade volumétrica, tá? A gente precisa conhecer a nossa densidade volumétrica em cada ponto desse volume. Então a gente tem que ter noção, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber a nossa densidade volumétrica dentro de cada ponto desse volume. É que a gente precisa saber o valor do nosso potencial nas bordas. E esse valor dos potenciais na borda que a gente chama de condições de contorno de Dirichlet, tá? Então a gente conhece esse aqui é o nosso primeiro teorema da unicidade. Só que ele não é único, ele não é absoluto. Ele tem os problemas que a gente vai ver agora no outro slide. E qual é esse problema? É que no primeiro teorema da unicidade, ele nos exigia saber o nosso potencial em toda a borda. Mas na prática a gente não sabe, a gente não vai saber o potencial exato de um condutor, mas a gente sabe algo muito importante que é a nossa carga total. Tá? E é justamente isso que o nosso segundo teorema da unicidade ele vai falar. Esse segundo teorema da unicidade, ele não existe que a gente saiba o potencial em toda a borda, mas ele exige que a gente saiba a carga total que foi colocada nele. Ele resolve justamente a situação. Então ele garante que o nosso campo elétrico, tá, ele será único em um volume cercado por condutores respeitando as duas condições. Então a gente precisa respeitar mais duas condições. E quais são essas duas condições? A primeira é que a gente precisa conhecer a nossa densidade de carga, tá, no espaço entre os condutores. E a nossa segunda é que, em vez de saber o potencial, basta que a gente saiba a nossa
carga total. Lembra que eu tinha falado que o essencial é que a gente sabia a carga total, que era muito mais fácil? Então aqui a gente não precisa saber o potencial, mas a gente precisa saber a carga total em cada um dos condutores presentes. E qual é a importância disso tudo? Tá? Isso significa que se eu souber a carga que eu joguei em uma esfera condutora, por exemplo, o campo resultante é fixo e único. Não importa como essa carga se distribui na superfície, ela se arranjará sozinha de uma única forma possível para satisfazer uma coisa muito importante chamada as leis da física. Então agora para a gente ver que a gente conseguiu compreender tudo a respeito de equações de Laplace e de Poisson, vamos para alguns exemplos.